Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, eu sou a Dirlene, eu estou atualmente na pasta jurídica do Sintec TGO e eu estou aqui para falar um pouquinho com a doutora Gisele e com o Thiago, bom dia doutora, bom dia Thiago, sobre o PCCS, que agora a gente está vivendo um momento único, né doutora, onde algumas pessoas que foram realinhadas saiu da NM4 para a NM36, 39. E assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e como que está, se a gente tem novas remessas, novos andamentos em relação ao PCCS. Bom dia, Dirlene, bom dia, Thiago, bom dia ao trabalhador e à trabalhadora do Correio. De fato, você colocou bem, estamos vivendo um momento único. Foi uma luta muito árdua, muito longa, que se não tivesse sido travada pelo sindicato, não estaríamos aqui. O trabalhador está saindo ali dos primeiros níveis nos realinhamentos, nos primeiros níveis da tabela de NM, e indo para o último nível, ali, ou para os últimos níveis da tabela de NM correlação. Isso realmente traz uma dignificação salarial imensa. É uma mudança de vida para ele, para sua família. No futuro, quando ele se aposentar, isso vai trazer uma diferença também muito grande na aposentadoria. Isso é uma alegria muito grande, o resultado de um trabalho nos deixa muito satisfeitos. E é claro que a gente quer que isso chegue a todos, e estamos trabalhando para isso. Você sabe muito bem, você se lembra, Thiago, que o juiz da execução, o juiz auxiliar da execução, vendo a dimensão da execução da ACP, né, 681, atingindo ali 3 mil trabalhadores, ele entendeu que não daria certo a gente tentar executar tudo dentro da própria ação civil pública. Então, o que ele fez? Vamos fracionar a ação civil pública em pedacinhos de 50 em 50. Então, cada demanda dessa recebeu um novo número linkado, vinculado à ação 681. E é claro que cada demanda acaba tendo um caminhar diverso do outro. Elas estão mais ou menos lineares, mas elas têm um caminhar diferente de outro. Então nós temos algumas que estão ainda no TST, com a definição dos parâmetros de realinhamento e cálculo, e outras que já transitaram. Alguns ministros já decidiram, e essas demandas já transitaram, nós podemos começar a reiniciar a execução com o realinhamento dos salários. E esses trabalhadores que estão na ativa, saindo dos primeiros níveis, para os últimos níveis aí da tabela de correlação. Nossa expectativa é que ao longo desse próximo ano todas elas voltem e a gente tenha então um realinhamento para todos os trabalhadores que fazem parte da demanda do PCCS e estão na ativa. Para os demais, aqueles que saíram do Correio, a gente também tem que fazer um trabalho de realinhamento e a partir desse trabalho de realinhamento fazer o trabalho de cálculo. Para todos será necessário então fazer o trabalho de realinhamento e de cálculo. Inclusive, Thiago e Dirlene, para aquele trabalhador que o Correio diz que passou do limite da referência salarial da tabela de correlação. Esse trabalhador que administrativamente já ultrapassou esse nível, nós também estamos defendendo uma tese para este trabalhador e que se aplica a todos. E qual seria a tese? Se ele ultrapassou o nível de correlação estando no PCCS 95 administrativamente pela própria empresa, por óbvio que não existe mais esse nível de correlação, limitando as progressões dos trabalhadores, porque a própria empresa ultrapassou esse nível administrativamente. Então a gente está pedindo ao judiciário que reconheça esses níveis que superam a tabela de correlação na tabela do 95 e adentram a tabela de NMNS do PCCS 2008. Nós estamos ainda aguardando a decisão do TRT sobre isso, sobre essa questão do fundo do direito, que são as questões que a gente está trazendo agora, fundo do direito e a tabela NMNS, que vai até 60 para nível médio, 90 para nível técnico e INS 90 para nível superior. Doutora, e como que o trabalhador vai saber se se as NMs que ele recebeu foi pago corretamente e o cálculo das retroativas? Perfeito, Dirlene. Você vai se recordar, você também, Thiago, nós fizemos uma assembleia, né? Vocês fizeram uma assembleia, eu estava lá, tirando dúvidas do trabalhador, justamente para definir isso. Precisávamos de uma assessoria técnica, porque agora é traduzir aquilo que foi dito pela justiça em uma sentença, em um acórdão, traduzir isso em números para o realinhamento e número da parcela do que é vencido, cálculo das retroativas. Nós estamos na fase ainda do realinhamento. Depois, passada essa fase, vamos para a segunda fase, que é a do cálculo dos retroativos. Então, para traduzir isso em números, tem que ser alguém da área de cálculos, de matemática. A contadoria do TRT já disse que ela não tem a mínima condição de fazer isso. Então, o que foi feito? Foi solicitado ao Correio que fizesse o realinhamento e apresentasse o cálculo desse realinhamento feito pelos técnicos deles.
e a gente tinha que ter então um técnico para manifestar sobre este material do correio. Vocês fizeram uma assembleia, definiram um formato para a contratação, então é importantíssimo, é essencial que o trabalhador efetue a contratação do técnico, tem um link para isso, né? E ele, fazendo essa contratação, esse técnico vai nos apresentar um material, analisando o realinhamento feito pelo correio, né? E nos apontando os equívocos matemáticos daquele realinhamento. E a gente vai então defender a tese que nós temos defendido, que é a do fundo do direito, vocês conhecem bem, eu já expliquei essa tese para vocês, que realmente foi detectada pelo técnico, que não foi observada pelo correio, e isso vai gerar uma diferença de quase 30% lá nos retroativos, então é importante a gente questionar, e também a data do encapsulamento de cada progressão que não ficou exato. Então a gente está definindo isso agora, estamos aguardando o julgamento do TRT sobre isso, com o material apresentado pelo técnico. Então é essencial a contratação, porque sem isso eu não tenho material para impugnar. Aí nos restaria apenas o quê? Concordar cegamente com o que o correio fez. A gente já sabe que o que o correio fez não está 100% adequado. Houve um realinhamento que se aproximou muito da tabela de correlação, ao final da tabela de correlação, mas ele tem falhas no procedimento desse realinhamento que geram perdas importantes ao trabalhador e a gente precisa então questionar. E o auxiliar técnico que faz esse trabalho matemático que nos permite fazer o questionamento jurídico. E o trabalhador que já fez a contratação do perito, ele fica sabendo o que deu errado, se a NM seria maior ou menor da que ele recebeu? Sim. O que aconteceu nesse primeiro momento? Como tivemos uma quantidade grande de descidas de processos do TST, tivemos que executar rapidamente, e o correio também apresentou um volume grande de realinhamentos, estamos ainda dentro desse furacão de material, né? Então, hoje é mais importante o quê? Fazer o trabalho de análise junto com o técnico e a petição de impugnação. Então, nós estamos nesse momento. Passado esse momento mais tumultuado, sim, cada trabalhador que contratou vai receber do técnico a informação daquilo que foi a análise do técnico que nós juntamos no processo. Então, eles fiquem tranquilos que eles vão receber. Não quer dizer que isso é a decisão final do juiz, isso é o material que nós estamos apresentando. E a partir dessa impugnação nossa, o juiz vai decidir, já decidiu, o juiz da execução já acatou muito da nossa tese, nós estamos bem contentes com isso. Alguma coisa que ele não acatou, a gente recorreu. O correio também recorreu da tese que a gente teve procedência no juiz auxiliar da execução. E é o tribunal agora que vai analisar tudo isso e definir. A partir disso, volta para o juiz da execução para que ele mande o correio ajustar o realinhamento conforme a decisão que foi tomada pelo TRT. Então, daí a importância desse material. Aí, esse segundo momento vai gerar um outro trabalho do auxiliar técnico para analisar e falar assim, ok, agora, que a nossa expectativa é essa, que aí ele vai dizer assim, agora o correio fez 100% dentro da decisão. Né? O nosso objetivo é qual, Thiago? Entregar 100% do direito do trabalhador. Porque os reflexos dessa alteração salarial são imensos. É a dignificação do trabalhador hoje no seu contra-cheque, é um retroativo que vai trazer para ele um alívio financeiro, uma condição de ter algum resultado ali, de adquirir alguma coisa, e é um resultado para o resto da vida em relação, inclusive, às aposentadorias. Aqueles que estão trabalhando, quando aposentarem, terão valores bem diversos do que teriam hoje, o dobro é o que a gente acredita, e os que já estão aposentados poderão fazer revisões de suas aposentadorias. Então a gente não pode ser precipitado e não entregar 100% muito próximo dos 100%. Né? Então essa é a nossa expectativa, que a partir do julgamento do TRT agora, a gente tem uma decisão que determine um ajuste dos realinhamentos pelo correio, o trabalhador, o auxiliar técnico vai fazer uma revisão desse novo ajuste e a gente acredita que finalmente atingiremos ou 100% próximo disso. Aí poderíamos partir para a tão sonhada e esperada fase do cálculo das vencidas, que também vai exigir, claro, e muito, o trabalho do auxiliar técnico. Então, fica mais uma vez aqui destacado, trabalhadora do correio, a importância de você, ao ser contactado pelo Exiraldo, que eu acho que é isso, o Exiraldo está fazendo isso, né? Imediatamente diligenciar na contratação do auxiliar técnico para nos dar material, nos dar condições de defender o seu direito perante a Justiça do Trabalho. Esse foi mais um bate-papo jurídico Sintect GO na luta sempre.